A Comissão Estadual da Verdade vem desenvolvendo diversas ações ao longo dos últimos 2 anos e meio. Já houve várias audiências, pesquisas de campo, oitivas, além de levantamento e sistematização dos documentos históricos. Valdir, quais foram os maiores desafios que a Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória enfrentou para registrar e comprovar os crimes da ditadura na Paraíba? Nós tivemos e ainda continuamos tendo muitos desafios, né? Nós temos casos emblemáticos que a gente não resolveu, que está atrás tentando resolver, como é o caso de João Roberto Borges, que era um estudante de medicina, aqui, 3º ano de medicina, que foi preso 3 vezes, uma delas, a última prisão, foi em Recife, ele foi barbaramente torturado, e quando saiu da tortura, veio para cá, se escondeu, trabalhou, a gente descobriu que ele trabalhou durante um tempo, foi uma descoberta já da comissão, e a gente descobriu também, depois que ele foi para Catolé do Rocha, passou menos de 2 semanas lá em Catolé do Rocha, já foi construção da gente, a gente atrás, caiu em campo, Sandro, inclusive, participou dessa comitiva, né, que ele faz parte do grupo de mortos desaparecidos políticos, da Comissão da Verdade, foi conosco para Catolé do Rocha, ouviu os moradores que conviveram, que estão vivos, que conviveram com o João Roberto naquela época, por 2 anos. E aí a gente já descobriu uma série de questões com relação a João Roberto, de que ele já estava com documentos clandestinos, né, para entrar na clandestinidade. Descobrimos também que quando ele estava preso lá em Recife, mandaram ele escrever uma autobiografia à mão, nós estamos com essa autobiografia, e depois, no depoimento que ele deu, que forçaram ele a assinar, existia discrepância. Inclusive, quem fez esse estudo foi o Sandro, né, sobre a autobiografia deles, que são 10 páginas, e o termo que ele teve que assinar, né, o termo que ele teve que assinar a mando do delegado após a tortura. Por que eu digo que foi após a tortura? Primeiro que ele foi torturado, nós sabemos porque os companheiros, quando ele chegou aqui, ele chegou depressivo, os companheiros dele, do estudante de medicina que abrigaram ele, né, cuidaram, levaram para médicos e tudo. No segundo lugar, o Sandro descobriu de que lá na autobiografia dele, certos nomes ele não dava, dizia algumas coisas, e quando no termo que ele assinou, ele dava já os nomes das pessoas. Então, e no final, a grande diferença é de que ele lá, veja, um cara que era uma maior liderança estudantil da Paraíba em 68, que era João Roberto, esse estudante de medicina, preso no congresso da União Nacional Estudante Biúna, né, preso depois aqui, após o ato institucional número 5, no dia 13 de dezembro de 68, ele foi obrigado a dizer de que a revolução entre aspas, que foi o golpe, a revolução foi importante para o país, e de que o ato institucional foi importante porque estava existindo baderna demais aqui, mais ou menos assim, né, Sandro? Então, o Sandro fez esse estudo de caso, né, dos 2 documentos, e a gente descobriu uma série de discrepância entre o que ele escreveu e o que ele assinou após a tortura. E isso vai fazer parte do nosso relatório. Mas nós temos outros casos emblemáticos, tem a bomba lá do Cine Apollo. Muitas coisas não vão ser fechadas, gente. Não tem condição. Essa do Cine Apollo, o máximo que a gente conseguiu chegar foi o inquérito da Polícia Federal, que nós não tínhamos, nós conseguimos localizar em Brasília, sobre a bomba, que morreram 2 pessoas. É um caso típico do Rio Centro, né, que morreram, que ia matar mais de 1.000 pessoas, né, e a bomba terminou explodindo e matando os próprios, né. Então lá ia matar o arcebispo. A tese era matar o arcebispo para acusar a esquerda. Aí de repente a bomba... O filme atrasa, na época da gente, o filme não é como hoje em dia, passava assim, queimava, né, o professor Reinaldo queimava. Aí atrasou o final do filme, terminou mais cedo, e todo mundo foi embora. Quando foram limpar, aí a bomba explodiu e matou 2 pessoas. A bomba, né? Mas estava embaixo da cadeira do bispo. E o bispo, nessa noite, não foi. Né? Você vê como é que são as coisas. Então, é um caso emblemático. Tem um caso também de Francisco das Chagas, que a gente descobriu
é um paraibano, que até então ele estava desaparecido após um incêndio da Embratel no Rio de Janeiro, e mais nada. Aí a gente descobriu que o cara foi estudar no Chile até 73, que não era 71, até 73 ele estudou Direito no Chile. Aí, depois disso daí, a gente manteve contato com a chilena que estudou com ele. Aí começamos a construir a história, como é que foi lá no Chile. Ele participava da reunião dos brasileiros exilados lá no Chile. E ultimamente, eu posso até revelar aqui, ultimamente, porque a Comissão da Verdade da Paraíba e o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro estão investigando que este cidadão, que é já reconhecido como desaparecido político pela União, esse cidadão, ele dava informações lá no Chile dos brasileiros. Ele começou a vender informação. Nós temos um documento de um agente do SNI que diz que está pagando a ele para dar informação dos outros brasileiros que estavam lá. Então, é um caso grave, né? A gente não revelou isso publicamente, que a gente está estudando. Tem outros casos aí. A professora Lúcia Guerra está construindo a estrutura da repressão na Paraíba, como é que se deu a estrutura da repressão na Paraíba, né? Todos os órgãos, porque partia de um comando da SNI e vinha com suas ramificações. As universidades existiam o serviço de a ASE, a Assessoria de Segurança e Informação. Já na TELPA existia a DSI, que era o Departamento de Segurança e Informação. Na TELPA existia também na antiga SAELPA, existia no INSS. Então, eles tinham tentáculos por todo canto, nos sindicatos. Para vocês terem uma ideia, na turma de comunicação, se o professor Carmelo fosse um professor tido como subversivo ou de esquerda, aí eles matriculavam um soldado, o cara da PM, aqui dentro, disfarçado, para pegar a informação de o que ele falava e quem participava dos alunos para fazer relatórios e entregar ao DOPS, que era outra estrutura, que era o Departamento de Ordem Política e Social, que era outra estrutura de captar informação. Então, tudo eles captavam informação sobre a vida de todo mundo, de vizinho, de tudo. Então, todo mundo vivia com medo naquela época, porque o Estado era vigiado como um todo, né? Então, esse mapa ele está fazendo. Nós estamos também fazendo, que é complicado também, esse mapa da tortura aqui na Paraíba, quais são os locais que aconteceram torturas contra presos políticos, né? Já detectamos 9 locais de tortura, detectamos 3 torturadores vivos, um morreu agora, que foi o Ustra, né? 2 estão vivos, um a gente tentou 2 vezes ouvi-lo no Rio de Janeiro, que é o responsável pela morte, pelo desaparecimento de Nego Fúbio Pedro Fazendeiro, que é o Major Cordeiro, né? Contratou até um escritório de advocacia para nos ameaçar e ameaçar a Comissão Nacional da Verdade, por incluí-lo na relação dos agentes da repressão e que torturou e responsável por crimes. E o outro, nós estamos, no próximo mês, ouvindo um ex-sargento do Exército, que em Campina Grande torturou mais de 25 presos políticos e presas políticas, né, com choques elétricos, né, por todas as partes do corpo, nus, coisas horríveis, em granjas particulares, que é esse sargento Marinho. Ele hoje é promotor aposentado do Rio Grande do Ceará, e que a gente deu entrada no Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal está negociando a vinda dele aqui para depor, não vai ser aqui, vai ser em Campina, que era onde ele torturava, né? E, de certa forma, as vítimas da tortura vão estar cara a cara com ele lá, né? Então, são casos, tem muitos casos para a gente, casos emblemáticos que são, para a gente, por exemplo, a professora Iranice Muniz, que trabalha com os camponeses, né? Que os camponeses, de repente, eram um movimento grande, 10 mil filiados, era uma coisa monstruosa, e, de repente, quando houve o golpe, foi dizimado completamente. E hoje ninguém quer falar. Como é que você participava num movimento grande e, de repente, desaparecer e ninguém quer falar? O medo que ainda existe lá dentro do campesinato de falar sobre o assunto.
Então, ela tem muita dificuldade de penetrar, porque as pessoas têm medo. Quando a gente foi fazer a audiência da Comissão da Verdade lá em Sapé, que o professor Carmelo acho que foi, eu vi que foi Elizabeth Teixeira, a gente juntou os grandes líderes, né, das ligas camponesas, né, Ofélia Amorim, que era advogada na época, era Elizabeth Teixeira, Dantas, Assis Lemos, né, a filha de Pedro Fazendeiro. Foi a audiência emocionada, tudo. Foi vários homens, professores, foi uma audiência histórica, né? A gente botou, gente, foi na segunda, a gente botou desde o sábado, um carro de som. Você que foi perseguido pela ditadura, que foi preso, tal. Você que era camponês, compareça, tal, venha dar seu depoimento. Não deixe que sua história seja esquecida, para não se repetir, tal. Fizemos isso o dia todo, no sábado e no domingo. Não apareceu ninguém. O medo ainda persiste.